trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você a quatro, é o teaser que corre na via. Pode você a quatro, é o mundo 6040. Pode você a quatro, é o teaser que corre na via. Pode você a quatro, é a viagem trocando as ideias. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. É com muito prazer hoje que eu recebo aqui o Thomas, o cara que é do busão, que é da operação. Vou querer saber um pouquinho da sua jornada aí de transporte, das suas experiências, das suas histórias. Seja muito bem-vindo, Thomas. Conta um pouquinho aí, como é que você foi parar no busão? Como é que começou a sua jornada aí no transporte? Agradeço o convite. A história com o busão geralmente é aquilo que o pessoal sempre fala, né? Ah, foi quando andei de ônibus quando criança, né? Então vem tudo, né? Sempre vem assim. Eu comecei a gostar mais do ônibus a partir dos 7 anos de idade, né? Então, assim, eu comecei a criar uma afeição por ônibus, né? Quando criaram uma linha específica, saindo do meu bairro, né? Aí eu comecei a prestar mais atenção. Então, assim, desde os 7 anos eu venho, né, entendendo como que funciona, né? Não é só a questão do ônibus passar, né? Então, assim, eu queria entender como é que funcionava. Então, foi passando um tempo, aí com uns 14, 15 anos eu comecei a me aprofundar mais, né? Nesse período de entender como é que funciona o ônibus, né, a operação, essas coisas, eu olhei muito pelo nome, né, olhava os destinos, olhava muito as empresas que operavam também, e em específico a Cuba, né, nessa questão aí mais específico a Cuba, que ela tem de minha região, né, algumas linhas lá. Então foi através dela que eu, né, comecei a gostar do ônibus. A Cuba que você fala é a Cuba Turismo? Não, Cuba... a Transcuba, que hoje KBPX. Transcuba, hoje KBPX. Hoje KBPX. Vou aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço para o Sérgio, para o Laércio, Denise que esteve aqui, para todo mundo que é da KBPX hoje, do grupo da Cuba Turismo. Sim. O Sérgio Cuba é um grande amigo nosso. Sim, né? Sérgio Cuba, tive o prazer de conhecê-lo em 2015. Olha, pessoa 10. Então, assim, hoje eu tô no transporte, digo assim, hoje eu continuo no transporte por causa dele, né? Então, assim, minha grande motivação no transporte é ele, é a Cuba, entendeu? Espero um dia trabalhar lá, Denise, recadinho pra você. Denise, então, assim, gente fina demais. Tive o prazer de conhecê-la, conversei com ela também. Então, assim, é incrível, ela é uma pessoa incrível. Então, dentro desse período, né, em 2001, 2003, eu fui entendendo como é que funcionava. Veio as pinturas, né, mudaram as pinturas em São Paulo, né, ficou os bonequinhos vermelhos, tudo certinho, entrou o pré-interligado e pós-interligado. Então, ali eu fui começando a entender como que estava funcionando o novo transporte de São Paulo. Então, em 2013, que eu entrei mesmo para o sistema, entrei como cobrador, né, mas logo apareceu a oportunidade de ficar como fiscal, né, então eu abracei essa oportunidade, porque meu intuito nunca foi só ficar numa profissão dentro do transporte. Né? Então, assim, fiquei um tempo como fiscal, como cobrador. Então, chegou o coordenador da linha, falou assim, olha, tô precisando de um fiscal para tirar a folga do pessoal no final de semana, né? Eu não sabia nada, mas botei o peito na frente e falei assim, não, vou. Bora lá. Bora lá. É assim, mas enquanto você era cobrador, você tinha aquele relacionamento com o fiscal? Com o fiscal, sim, observava muito. Entendeu? Eu chegava assim, como ninguém quer nada, conversava com o fiscal, mas ficava observando o trabalho dele para entender o que eu iria fazer se aparecesse a oportunidade para mim. Então, eu fiquei muito atento a isso, né? Aí, eu fiquei 2 anos como cobrador. E nesses 2 anos, eu fiquei entendendo como que funciona o trabalho de um fiscal.
Nesse meu período, aí já apareceu a oportunidade para eu poder estar tirando folga do pessoal, né? Nisso, lá no Terminal Princesa Isabel, 2013, 2014. Aí fiquei lá tirando a folga do pessoal no final de semana. Então, assim, eu puxava plantão das 4 da manhã até as 10 da noite, né? Fazia os 2 períodos. Fiquei um bom tempo assim, até que me efetivaram como fiscal. Aí fiquei como fiscal uns 2 anos, 2, 3 anos mais ou menos. Aí eu tirei um tempo pra mim, né? Falei assim, ó, já tô, né? Dei uma saturada, sabe? Jovem ainda, falei assim, não sei o que eu quero. Então dei uma pausa, né? Aí fui estudar, fui, né, entender. Tentou, a pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados aqui do Podbus 64, você tentou sair do transporte e ir para outra área? Não tentei ir pra outra área. Eu tentei entender o que eu queria continuar fazendo no próprio transporte, né? Então aí eu fui procurar cursos, né? Fiz logística, entendendo como que funciona o transporte por trás, né? Até que eu voltei pro transporte, né? Depois de mais uns 2 anos eu voltei pro transporte, voltei como fiscal novamente. Até que apareceu uma oportunidade para mim estar trabalhando no plantão, né? Que hoje é o meu cargo. Plantão e monitoramento, né? Então, hoje, como plantonista, eu procuro colocar a operação do modo que eu vejo que ela tem que funcionar na rua, né? Perfeito. Então, me fala uma coisa, deixa eu fazer uma pausa aí só para saber um detalhe aí, se é verdade, vamos ver qual que é a sua opinião. Eu sempre pergunto para os plantonistas. A agenda que o plantonista tem de telefone dos motoristas é uma agenda diferenciada? Porque ele tem que achar o motorista nas piores horas. Né? Quando faltou a mão de obra, eu preciso de um motorista. Sim. Quem que tem o contato desses caras? É o plantonista. É o plantonista, sim. E diz que a agenda do plantonista é um negócio meio que mágico. Como é que funciona? Sim. Faltou o cara a última viagem. Você tem que achar um motorista. Alguém. Então, assim, a gente chega, já tem, por exemplo, a gente chega, o pessoal já passa, né, quem eu tô rendendo já passa. Ó, a gente tem umas tabelas paradas. Falei, então, já sei quem eu vou ligar. Pego meu telefone, ligo pro pessoal. Falo, vocês podem vir hoje? Vou. Então, dá meia hora, questão de meia hora, 40 minutos, o pessoal aparece. Então, assim, quando você cria esse vínculo, né, com o operador, porque não adianta você ser só um bom plantonista, né? Para você ser um bom plantonista, você tem que ser você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter um bom operador, né? Então, assim, não adianta eu ser um bom plantonista e eu não ter um bom operador para estar me ajudando. Porque eu não vou ser um bom plantonista sem um bom operador. Com certeza. Né? Então, assim, a equipe hoje que eu tenho, né, meus motoristas, eu nem chamo de meu motorista, chamo todos de meus meninos, né? Todos meus meninos, então, assim, gosto muito deles, um beijo pra todos, tamo junto. Então, assim, minha operação não é nada sem eles, com né? certeza. Então, eu tento auxiliar eles no máximo possível que eu posso, né? Eu falo, gente, ó, alguns ligam lá e falam, gente, hoje eu não tô bom pra ir, não sei o quê. Mas o que aconteceu? Eu tento entender, né? Porque ninguém tem um dia bom 100%, né? Nem sempre, né? Sempre exatamente. Pode acontecer então, algo. eu procuro entender o que se passa com eles pra não afetar a minha operação. Porque se o pessoal dele não tá bom, o profissional dele também não vai tá bom. Ainda mais eles conduzindo vidas, né? Então, assim, o meu plantão, né? Eu como plantão, tendo a operação em mãos, eu tenho que entender o que passa com o meu operador, né? Isso vai do fiscal, vem motoristas, né? Então, é muita coisa. Até o próprio ônibus, porque tem ônibus que a gente olha e fala, meu, o ônibus é novo, mas vive dando problema. Mas o que está acontecendo com isso? Pelo que eu entendi, Thomas, você é um cara que tem, né, uma ligação forte lá com a sua equipe, né? Com seus motoristas, seus meninos, como você chama, a gente sabe que tem muito motorista top, muito motorista padrão, muito motorista gente boa, mas a gente sabe que em todo lugar tem um outro que é fora da curva. Que é fora da curva. Né? E já tentaram te dar um nó, já? Já, sempre. É normal, né? Os caras são gente boa, tudo mais Nossa, sempre. Aí eles inventam cada defeito nos carros que eu falo, gente, não é possível, não, tem que ir lá ver. Aí eu vou lá, saio da minha sala, corro pro meio do pátio e vejo, não, calma aí. Né? Esses dias mesmo, acho que foi ontem. Um carro deu um defeito no elevador, né? E, tipo, foi lá, o pessoal mexeu, tudo bonitinho. E na hora de sair, o motorista foi fazendo um checklist e falou, ó, o elevador não tá funcionando. Eu falei, não, como assim não tá funcionando? Acabou de mexer. Eu falei, não, calma que eu vou lá no meio do pátio e vou ver. Não é questão de não tá funcionando, é que na hora de você virar a chavinha, a chave não dava o alarme que o elevador tava ok. Mas quando você vai mexer no botão, tá tudo certinho. Eu falei, ó, só não tá com alarme. Sinal sonoro lá. Só o sinal sonoro não tá funcionando, mas ó... Então tá bonitinho o carro pra você ir, vai trabalhar. Então é muita coisa. Eles tiram, tem uns que tiram o relé, fala, ó,
some com os fusíveis. Eu falo, gente, não, pelo amor de Então, Deus. mas eu vou falar para os motoristas que seguem a gente aqui no canal. Tem grandes amigos, muitos amigos, né? Do volante aí, da alavanca, os caras que seguem o Podbus 64. Gente, não tem o nó de tirar o relé, tirar fusível, já não funciona mais. Esse nó já tá de muitos anos atrás, né? Eu acho que quando eu comecei, há 30 anos atrás, o nó de tirar o relé já funcionava, né? Nos Amélias lá, no Mercedinho Amélia, nos Vitórias. Sim, Vitorinha da Eu vida. lembrei do nó que o motorista eu era fiscal também, já fui fiscal, né? Comecei como fiscal, já contei a história aqui. E o motorista chegou no meu ponto, eu estava no ponto de retorno de uma linha metropolitana, e ele falou assim, aí era o horário de refeição dele, na época era 25 minutos, ele fez lá os 25 minutos, almoçou, normal, voltou, já estava anotado para sair, ele falou, não, vou ter que recolher o carro. Eu falei, como assim? Você almoçou para depois me falar que tem que recolher o carro? Eu falei, por quê? Ele falou, não, tá com o espigão corrido. Eu falei, vamos lá medir. Na época, espigão corrido é quando o eixo traseiro ele tá fora de esquadro, vamos falar assim. De esquadro, E aí a gente media com a mão a distância entre o pneu e o paralama e falava, pô, aqui cabe a mão, aqui não tá cabendo. Ele falou, tá com o espigão corrido mesmo, mas eu vou dizer o seguinte, amigo, dá pra você ir fazer a viagem, uma linha curta. Na época, essa linha demorava, acho que no máximo 40 minutos para ir do ponto de retorno que eu trabalhava até o ponto inicial. O ponto inicial era 1 minuto da garagem. Falei, dá para você ir para lá. Depois você tivesse me avisado antes da refeição, beleza, mas você fez a refeição para avisar depois, você vai me ferrar. Vai pro terminal principal e aí você avisa o cara lá, já tá perto da garagem, aí você vai lá e troca o carro. Beleza, beleza. Só que ele não contava que eu tinha aquele Nextel desse tamanho e falei pro plantão, ó, o cara tentou dar um nó aqui, porque ele fez a refeição, e depois ele quis recolher do ponto de retorno se o inicial tá lá do lado da garagem. Pega o pior carro que você tem aí na reserva e dá pro cara. Comigo é assim também. O plantonista foi e mandou o pior carro que tem, era um Amélia, o prefixo dele era 313, da empresa que eu trabalhei aqui em São Bernardo, já contei a história toda aqui, e esse motorista pegou esse carro e voltou fazendo a viagem. Quando ele chegou no meu ponto de novo, ele desceu e jogou a caneta, quase pegou em mim, e ele quase pensou em me agredir. Eu falei, mas você tá nervoso por quê? Ele falou, você me fudeu que você mandou o plantonista mandar o carro lá no terminal, precisava ir na garagem. Eu falei, você precisava ir na garagem pra quê? Pra pegar o ticket? Porque na época que a garagem entregava o ticket, os caras queriam dar um nó pra pegar o ticket na garagem. Eu falei, você queria pegar o ticket? Era mais fácil você ter falado. A gente tentava dar um outro jeito. Sim. Sem inventar um espigão corrido, que tá, mas não impede você de rodar. Sim. Né? E nem querer trocar no ponto de retorno depois da abusou. Ele me xingou tal, depois virou meu amigo. Tive com o irmão dele esses dias aqui, aí depois fica tudo amigo. Mas os caras tentam. Tentam muito. Comigo é a mesma coisa, né? Há 1 ano e meio atrás, a gente tinha o carro famoso 441. Era um Volarizinho, micrinho Volare. Nossa senhora, o pessoal falava, meu carro tá com defeito. A gente fala, mas qual que é? Aí, assim, como plantão, a gente tem que entender, né? Dos defeitos dos coletivos pra gente poder orientar o operador também, sem necessidade de passar pra mecânica. Aí ele falou, não lembro muito bem qual era o defeito. Mas é uma coisa besta, né? E assim, ele tava com o carro do ano na época, né? Aqueles Mid 11, ar-condicionados, Apachezinho novo. Falei assim, beleza, você quer recolher? Mas eu vou fazer o seguinte, vou mandar uma troca pra você, pode ser? Falei, pode ser. Mas qual carro que você tem aí? Só fala assim, eu tenho o 441, pode ser? Aí ele, não, meu carro tá bom, não, vou terminar a viagem aqui. Fica bom na hora, né? Nossa, fica bom na hora. Então assim, quando você tem um carro-chave que todo mundo corre dele, todo carro que tá ruim, fica bom. Gente, olha a dica aí, hein? Vamos reduzir o RA, né, recolhida normal, né, o SOS não tem jeito, mas o RA e até o RA. O RN, porque depois o RN o cara já chegou na garagem. Mas para reduzir o RA, tem um carro péssimo que ninguém gosta de dirigir, ninguém quer. Que aí fala, vai trocar, vai. Tem o carro péssimo aqui, você quer? Não, eu vou tocar com o meu mesmo. Pega esse daí, que esse daí é a sua chave pro pessoal continuar com o carro na rua. Você sabe, Thomas, que eu falo aqui, falo no curso e falo aqui, eu falo em tudo quanto é lugar na internet. Eu acho que às vezes eu falo até demais, mas eu tenho dito que a manutenção da frota de ônibus é um negócio muito sério. E o motorista, que é o profissional que conduz aí esse equipamento, ele precisa ser ouvido. Precisa. Eu até publiquei esses dias no meu LinkedIn lá, já publiquei em outras temporadas aí também sobre isso. Cara, se você não ouvir o seu motorista, se ele abrir uma ordem de serviço, se você não fizer a manutenção do carro,
ele desiste de fazer. E aí ele vai moer o carro Sim, e aí a coisa vai sim. ficar mais cara. Sim, isso é bem recorrente. Isso é bem recorrente. Acontece demais. Acontece cara, demais. isso. E assim, eu já tive casos de carros quebrarem com o mesmo defeito 3, 4 vezes no mesmo dia. Então assim, o carro sai 5 horas da manhã, volta às 7, faz uma viagem, volta às 7 pra garagem com defeito, o pessoal corre pra liberar, né? Aí 8h30 tá liberado, sai, volta meio-dia quebrado, entendeu? Mesmo defeito. Aí mesmo defeito. Você sabe Ele que volta e dá 6 horas da tarde, na hora do fechamento da frota, o carro tá lá do mesmo jeito. é triste, é um negócio, né, complexo, né? Eu acho que esse retrabalho, esse retorno do carro, porque pode ser um retrabalho, no serviço foi executado pela manutenção e não teve sucesso, ou pode ser um retrabalho porque a manutenção olhou a ordem de serviço, não executou e liberou isso. o carro, ou testou e não achou o defeito. Mas eu tenho falado que isso acontece nas melhores empresas. Não é uma particularidade da empresa A ou B. Toda empresa, independente do tamanho, da quantidade de frota, da idade média da frota ou da qualificação dos profissionais que estão lá, eu nunca pisei em uma que eu não vi algum Sim. retrabalho desse tipo. Sim. Né? É lógico que quando tem o excesso, hoje as empresas estão evoluindo para ter sistemas que conseguem monitorar isso, né? Uhum. Ou ter os profissionais que tá ligado, que você já conhece os carros, já conhece seus meninos lá. O cara voltou 2 vezes, você já chama o cara e falou, pô, de você de novo, mano? Mesmo Sim. problema. Ou ele Sim. falou, é o carro É o ou carro. é ele, sim, né? Sim, não. Eu tenho um que ele é carimbado, cara. Ele, engraçado que a gente até falou, né? O chefe da manutenção chegou e falou assim, cara, ele tava de férias, o carro da escala dele Pô, não recolheu. Não recolheu nunca. Não recolheu nunca. Quando ele voltou, o carro recolheu. No primeiro dia, o carro já tava dentro da garagem. E assim, aí eu contra-argumentei, eu falei assim, tá, mas esse carro não saiu na época de férias porque você tava fazendo o câmbio dele, você lembra? Por isso que o carro não voltou, ele nem chegou a sair da garagem. Entendeu? Então, assim, quando a gente entende que dá pra defender, né? Entender o lado do motorista, beleza. Agora, quando a gente vê que o pessoal tá agindo na maldade, é outra coisa. Então, assim, quando, né, eu entro no serviço, tá lá no plantão, tá aquele caos, que plantão é assim. Plantão Você é um trabalha caos. na soltura da frota ou na recolha da frota? Eu trabalho nos dois, né? De manhã o ente já tá, mais da metade da frota já tá solta. Então, Tá. termino de soltar a outra metade, manter a frota na rua pra soltar no período da tarde. Tá, né? Aí tem A recolha do a entre-pico, recolha, né, do né? carro que oscila, o carro de Oscila, oscilação, de é esse o termo oscilação, que usa lá? isso. Oscilação então- de frota, aí tem os carros que já vêm com defeito, né? Então, assim, na soltura da frota da manhã, que você tem 15 carros, 20 carros quebrados dentro da garagem, que é o normal de toda a garagem, tem aquele número. Quando chega meio-dia, 1h, você tá com 76 carros dentro da garagem com São os defeito. carros que oscilaram, Oscilaram, já mas vem, já vem, faz ficha, já arruma, tipo, já né? põe o carro que tá previsto a manutenção preventiva, que ele tá com a quilometragem ali, faltando lá 500 quilômetros para vencer, já põe ele no carro que oscila, porque ele vai recolher e já vai começar a revisão. Cada garagem tem o seu planejamento, Tem o seu planejamento, né? sim. De manutenção, óbvio, mas é interessante falar essa linguagem que nem todo mundo entende, quem é do busão ou quem é da operação e da manutenção sabe, Sim. esse carro de oscilação. Para quem não é do transporte, funciona assim: a empresa solta a frota inteira na rua de manhã para atender o horário de pico. Quando começa a acabar o trânsito, o movimento, recolhe parte dessa frota, que são esses carros que oscilam, né? E depois no pico da tarde, lá próximo de 16 horas, começa a soltar os carros de novo, aí sai a frota inteira para a rua, né? O que a manutenção faz? Aproveita nesse meio período do dia, né? Sei lá, vamos chutar aqui entre as 10 horas da manhã até umas 15 horas, para fazer manutenções que já estão planejadas. Isso. Ou para adiantar algum trabalho de manutenção, não é isso? Nesse meio tempo a gente tem, né, as preventivas, corretivas, tem carro de manutenção externa, né? Então, assim, ar-condicionado, esse tipo de coisa. Então, assim, pro pessoal que não entende como funciona a operação, né, não é simplesmente a gente pegar e colocar um ônibus na rua, né? A gente não... Não é esse o trabalho. A gente pegar e falar assim, ó, motorista, você vai pegar esse ônibus, vai pra rua. Tem todo, né? Uma preparação, até o pessoal... Aí chega lá, o motorista tem o horário da pegada, tem motorista que chega 10, 15 minutos antes pra dar uma olhadinha no carro. Tem aquele motorista que é sempre pontual, chega só na hora. Aí vai lá, até ele pegar o RDB dele, né? Fazer o checklist do carro, até ele chegar no ponto, então já tá em cima da partida. Aí o que o fiscal faz, né? Remaneja os carros. Vai remanejando os carros. E aí é isso que o pessoal não entende, né? Muitas reclamações acontecem dentro do sistema porque o pessoal não entende como é que a gente faz para poder soltar uma frota na rua, né? O trabalho que a gente tem para soltar uma frota na rua é muito grande. É muito grande. Então, assim, tem vezes que a gente tem... Por exemplo, falta motorista. Falta isso em qualquer lugar. Falta motorista. Você sabe que é uma brincadeira que eu tenho.
lá no curso de gestão de operação, que é uma brincadeira de qual é a empresa que não tem um buraquinho na escala. E aí eu estou dando curso para gestores de operação e até de manutenção, para escalantes, para programadores de linha, para fiscais. Toda empresa tem buraco na escala. Sempre falta. Aliás, o mercado hoje sofre com a falta de funcionário, não só na operação do quadro de motorista. E eu tenho falado isso aqui já no canal várias vezes, não vou ficar repetindo também não, porque parece que fala sempre a mesma coisa, né? Eu falei no programa do outro ali e agora já estou falando de novo. Precisamos de mais profissionais no setor de transporte. Motoristas profissionais, mecânicos, eletricistas, funileiros. No administrativo também precisa. Agora os caras precisam se deslocar. Thomas, eu tenho falado do pessoal que eu tento ajudar na internet, no LinkedIn, que está precisando de um trabalho. O cara só quer trabalhar só do lado da casa dele. Do lado da casa dele. E aí, ele tem duas alternativas. Ele muda a casa dele para o lado da empresa que está precisando, né? Ou então fica difícil. Fica difícil. O cara, ó, esses dias eu falei com um cara, ele trabalhou na empresa da região onde ele mora, no grupo. Então ele trabalhou em 3 empresas na região onde ele mora. E agora ele quer trabalhar perto da casa dele. Só que ele já trabalhou nas empresas. As empresas não querem mais ele. Falei, cara, você tem que mudar de cidade. Mudar de cidade. Mas o transporte, né, como você estava citando aí, às vezes falta um motorista na escala. Falta um e motorista. aí o trabalho do plantonista é muito importante, que é o cara que vai repor essa, não só a frota, como essa mão de obra também. Sim, né? sim. Porque, que nem eu falei, quando tem a falta do motorista, se a gente tem reserva, beleza, né? Antes da gente mandar o reserva, a gente contacta o motorista escalado, você vai vir hoje, né? Entendeu? O que aconteceu? Tá atrasado, não sei o quê. Aí eles informam, não vou hoje, tô no médico, não sei o quê, não vou conseguir chegar a tempo, depende. Então, se a gente tem um reserva, a gente já coloca o reserva no lugar, né? Então, assim, quando tem essa mão de obra pra gente colocar, beleza, atrasa um pouquinho, mas vai. E quando a gente não tem, né? Aí fica na responsabilidade do plantonista. Exatamente. Aí é onde que faz o quê? O telefone mágico. Você liga pra quem pode te ajudar, né? Aí, às vezes, o cara, no dia que você liga, ele não pode, né? Todo mundo tem sua vida fora do trabalho. Né? Tem dia que eles podem ajudar, tem dia que eu tenho 15 pessoas à disposição. Né? Então, às vezes, eu nem tô faltando 10 minutos pra mim entrar no serviço, já me liga assim, e aí? Hoje vai precisar? Eu falo, calma, nem entrei no serviço, calma. Deixa eu dar uma olhadinha ali e ver como é que tá, que eu mando mensagem pra vocês. Então, assim, eu vejo que tem muito motorista bom nesse quesito que quer trabalhar, né? Quer ajudar. Né? Então, assim, eu, plantão, cara, minha operação tá 100%, eu tô 100%, entendeu? Agora, quando não tá 100%, aí a gente tem que pegar toda aquela justificativa, né? Pra passar pro alto escalão da garagem, tudo certinho. Então, assim, quando acontece essas coisas, aí eles tentam, né? Aí já não sai um pouco do meu nicho, aí eles tentam entender o que tá acontecendo, mas a gente já mostra o que acontece, né? Cara, me fala uma coisa. Hoje no seu plantão você trabalha com mais de 100 ônibus, provavelmente. Sim. Mais de 100 ônibus. E eu queria dizer uma coisa, é quase que impossível um plantonista, como o Thomas que está aqui, trabalhar numa soltura de frota ou até no recolhimento de frota, mas vamos falar da soltura primeiro. Na soltura de frota com 100 ônibus é impossível não dar um problema. É normal, faz parte do processo, faz parte da nossa vida, do transporte e dessa rotina que a gente vive. Não tem um plantonista que solta 100 ônibus das 3 da manhã, vamos colocar das 3 da manhã para frente, sem ter um carro que precisa dar um chupeta, ou sem ter um motorista que atrasou, ou que dormiu demais, segura aí, põe um fulano de tal no meu lugar aí, troca a tabela dele. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. A vida do plantonista não tem rotina. Não tem rotina. Todo dia que você chega é uma novidade diferente. Show. Então, quando eu bato o meu ponto, eu entro, eu já falo assim, gente, o que tá me esperando hoje? Então, assim, ainda mais, o que não é que, né, dá uma fica mais difícil, né, bem dizer assim, porque quando você trabalha com a frota toda, né, centralizada numa garagem só, a operação fica mais, né, tranquila, você tem a operação não, e quando é duas garagens, ou que você tem que soltar a frota. Ou 3, ou 4, ou 5, eu tenho cliente que tem 5 garagens. Aí eu tenho duas garagens, ele tem que ficar isso, aí eu tenho duas garagens, tudo. Né, eu tenho 2 garagens, se as 2 garagens fossem uma perto da outra, não é. Então, eu tenho que soltar uma frota de uma garagem num ponto Y, né? Mas aí você tem um parceiro, uma equipe do plantão tem, mas aí eu tenho vai desenrolar isso lá. Mas aí eu tenho que ficar toda hora, gente, como é que tá aí? O BO tá nas suas costas. Pronto, é isso, entendeu? Então, assim, quando é tudo centralizado, fica mais fácil,
Aí quando o cara vai pegar o carro lá, que ele dá na partida, o carro não pega. Aí eu tô sem carro reserva, por exemplo. Porque tá na manutenção, Tá na é manutenção. normal acontecer. Aí até o cara chegar lá, né, pra dar a chupeta no carro, fazer funcionar, entendeu? Então assim, aí tem várias coisas que até a gente soltar a frota. Tem carro que não pede a transmissão. Quando eu também trabalhei de plantonista, e aí eu soltava lá 60 ônibus de manhã, é uma frota pequena, teoricamente, e contei aqui também que não tinha um dia que não acontecia algo diferente. Ou o motorista que dormia, ou o carro que não pegava, ou a escala, o carro que estava escalado, mas não podia sair. Já teve caso do motorista estar escalado no carro e chegar e voltar no plantão e falou: Alex, mas o carro tá sem roda, não tem nem roda no carro, como é que eu vou dirigir aquele carro? Foi alguma falha de planejamento, ou alguma falha de manobra, de reposição, Sim. ou até da equipe do plantão mesmo, né? Eu acho que isso é bem o que você estava falando, Thomas. Tem muita coisa para se fazer, para colocar o ônibus na rua, Tem. né? E para cuidar disso. Agora, o cara, para ser plantonista, e eu falo com propriedade, porque já fui, o cara tem que gostar, mano. Tem que gostar. Tem que gostar. Você tem que gostar do que você faz. Tem que gostar. Então, assim, se você não gosta, por exemplo, se você tá numa empresa de ônibus pra você só por questão salarial, cara, você tá no lugar errado. Você tem que gostar do que você faz. Porque não é qualquer um que segura a bucha que ônibus dá. Me diz uma coisa, eu vou voltar um pouquinho lá no comecinho da sua história, quando você falou que com 7 anos, né, você já se identificou ali com ônibus. Você é busólogo também ou não? Não, mas você teve. Mas você assim, tem traços. Sim. Você teve traços aí da busologia. A gente envolve com o pessoal, né? Conheço igual o Dudu, o Eduardo, o Henrique, eu conheço. O Dudu também. que veio aqui. Sim. O Dudu veio aqui. Kaique, Luiz, o pessoal ali. Conheço todo mundo. Mandar um abraço pra eles, ó. Duduzinho pediu tanto um abraço, ó, pra você. Então, Dudu, assim, eu vou dar também. Dudu, Kaique e o Rossi, que é daqui da região. O Rossi também. Rossi, gente boa pra Vieram caramba. aqui, tá o episódio lá, da busologia. Assistam aí, puxa lá nos episódios do canal. Dudu é gente fina demais. Às vezes eu falo com ele. A gente trabalha junto, inclusive. Trabalha junto com ele? Então todo dia a gente se vê. Então, assim, se você não gosta do que você faz, né, principalmente trabalhando com ônibus, então você tá no lugar errado. Porque você tem que entender como é que funciona a operação, funciona um ônibus, né? E funcionar na questão de entender a operação, né? Então, assim, que nem eu tava explicando, tem carros que a gente solta, ele tem o TDzinho, né? De monitoramento, a VL dele, pra gente poder ter noção de onde o carro tá. Terminal de dados, são os equipamentos eletrônicos embarcados no veículo. Exatamente. Aí, se aquele carro ele não volta a transmissão, a gente não pode pôr ele na rua. Porque, não vai ser remunerado. E se acontece alguma coisa? Esse carro some por aí. E aí? O que a gente faz? Né? Então, assim, existe várias coisas que impedem que o coletivo saia pra rua. Né? Então não é uma coisa simples de você contornar. Você tem que entender o que acontece. A questão, quando você tem uma frota, por exemplo, minha soltura de frota são 295 ônibus na rua, né? Eu tenho 22 linhas para tomar de conta. Show. Então, assim, cada linha tem a sua tecnologia embarcada que ela tem que rodar com aquela tecnologia. Tenho linhas que a prioridade são carros maiores, né? Então eu vou dar prioridade para aquelas linhas de carros maiores. E quando eu não tenho um carro maior para colocar naquela linha? Aí faz como? Põe um micro? Faz como? Aí se eu pôr um micro, meu chefe ele vem bater na minha, o que você tá fazendo? Que o órgão gestor definiu o padrão de frota para operar naquele horário. Se você colocar um carro de tecnologia muito inferior, por exemplo, um micro, numa linha de básico, por exemplo, vai dar problema. A sua remuneração, que é de 14 básicos, por exemplo, você coloca um micro, a sua remuneração vai valer por 13 micros. E ele ainda vai descontar de 14 descontar vai ser por 13 micrinhos. O assunto remuneração no transporte público, né? Isso a gente vai falando de São Paulo, é mais crítico ainda, né? Em outras regiões, em grandes cidades, sempre tem lá o órgão gestor e tal, mas você vê, já comentei aqui também, os parâmetros para remuneração no sistema de transporte em São Paulo são parâmetros muito pesados e muito sérios, e não dá para brincar. Quando eu era plantonista e tinha um carro convencional, quebrou, põe um micro. Quebrou, põe articulado. Você põe o que você quiser. Naquela época não tinha esse tipo de monitoramento, de tecnologia embarcada, como que você falou, que é uma coisa que chama a atenção do pessoal, Thomas. Hoje os carros são
todos eles têm tecnologia para monitorar, né, não só o equipamento de pagamento, da bilhetagem e tal, como o da localização dele, né? Da localização em tempo real. Né? E aí a gente fala do AVL ou até do terminal de dados. E aí uma pergunta que eu faço para os caras, e é até pauta do meu curso, é quantos por cento da sua frota está comunicando? Porque você tem lá 295 carros para soltar, você tem que ter 295 carros comunicando, não é isso? Se tiver 280, tem um grande problema lá. Tem um grande problema. Porque você tem carro sem comunicação. E parece que não, mas é muito mais comum do que parece. Talvez não seja o seu caso. Eu fazer levantamentos e encontrar carros que não estão comunicando algum equipamento embarcado. Acontece. O que mais acontece é eles travarem as coordenadas no meio do percurso. Né? Trava tudo. Trava a coordenada e você acha que o carro tá lá, né? Tá rodando parado, bonitinho. ele tá andando. Ele tá parado, mas ele tá, né? Já aconteceu o caso de eu olhar o carro tá no TS, né? No terminal secundário dele. E eu ligar pro fiscal do TP e falar, o carro tá aí? Tá. Ah, tá, não. Então faz o procedimento no carro, porque, né, ele travou as coordenadas lá no outro ponto. Então, assim, e são coisas que nessa questão o pessoal não remunera, né? Você roda com um carro que rodou de graça, né? Então é uma coisa que a gente sempre, né? A gente dá curso pro pessoal, a gente, né, mostra pro pessoal como é que funciona a questão interna, porque a externa, né? Eu, como já fui fiscal, eu entendo como é que funciona. Eu sei a cobrança que é, eu sei o que é. O plantonista tá me ligando, falando assim, ó, carro tal tem que sair até tal hora, senão a gente não recebe esse carro, né? Então eu sei essa preocupação que é. Então assim, eu passo pros fiscais, ó, gente, é assim, assim, assim. Então vamos tentar, né, colocar o carro pra rodar bonitinho, olha direitinho se ele tá transmitindo, vocês aí mesmo conseguem ver. É só você apertar lá no TDzinho que ele vai mostrar a hora. Se ele mostrar a hora e a data bonitinho, ok. Tá. Agora você vai olhar o carro lá, o carro tá 14/10/1965, e aí? Aí não dá, aí não tem Poxa, como. me ajuda, né? Então assim, o pessoal tem a ferramenta na mão pra entender também como que funciona. Maravilha. Então a gente sempre mostra essa questão. Vou aproveitar da experiência aí do Thomas para chamar a atenção dos jovens fiscais aí do transporte coletivo, do transporte de passageiros. É o que ele está falando. O fiscal, se ele tiver atenção no trabalho, ele vai conferir as informações dos equipamentos e tal. Eu digo que eu trabalhei quando fiscal, lá há quase 30 anos atrás, né? Já tem 30 já. Que eu subi em todos os ônibus. Eu marcava ônibus de 5 em 5 minutos, subia em todos e olhava. Não tinha o TD, não tinha bilhetagem eletrônica, mas eu olhava a catraca e olhava o odômetro de todos eles para ter certeza que eu estava anotando correto. Hoje, às vezes, a gente vê fiscais aí em alguns terminais, né? Não aqui em São Paulo, que em São Paulo não tem esse tipo de fiscal, que está lá na guarita e não tira a bunda da cadeira. Passa carro, em São Paulo não tem, tá, gente? Eu acho que é difícil. Todo lugar tem. Tem. Todo Fiscal, você é fiscal, você é profissional, você é do busão, é do transporte, levanta e vai olhar o carro, vai olhar o equipamento, vai olhar o motorista, o condutor, para ver se está tudo bem com ele. Às vezes o motorista está mais ou menos passando mal. Se o fiscal tiver ali essa proximidade, essa preocupação, ou com o equipamento que está com... Eu me disse pegão corrida, eu trocava relé, eu trocava fusível. Tem fiscal que não sai da cadeira. Né? Então, é só uma dica, puxão de orelha ou encheção de saco para o pessoal que é fiscal. Levanta do banco, sai da guarita, vai olhar a frota, vai olhar o motorista, vai olhar o passageiro, que a hora vai passar muito mais rápido do que ficar sentadão, esperando a coisa acontecer. Sim, sim. E eu falo até pra você, quando o fiscal, eu me preocupava muito nessa questão, com a operação da minha linha. Então, assim, eu tinha uma linha que eu operava 18 carros, né? Então, eu olhava todos os carros. Eu pegava, fechava a minha guarita, porque esse carro é estacionado numa rua diferente, né? Meu final era numa praça, e esse carro numa rua em cima. Então eu ia lá, olhava todos os carros, via se estava tudo certinho, via se o disco estava marcando, né? Então eu até brincava, falava pro pessoal, gente, eu já fui agente de trânsito, já fui manobrista, já fiz tudo, porque se pra saída do meu ônibus, do ponto, se tem um caminhão que tá quebrado na saída do meu ponto, eu tenho que dar um jeito do meu carro sair, né? Nem já que empurrou, eu faça... Você já empurrou o ônibus no ponto final? Já. Isso aconteceu... Né? Dentro do terminal Princesa Isabel, desculpa aí pessoal da Socicam, mas isso aí já tem uns 10 anos, não vai acontecer nada. Ninguém nem lembra. Ninguém nem lembra. Um carro meu quebrou no ponto, né? Assim, aí o que a gente fez? O pessoal lá era muito parceiro nosso.
As câmeras que ficavam giradas pro meu ponto, o pessoal virou pro ponto da outra empresa. Então a gente empurrou o carro junto com o Socicam pra fora do terminal. Falou, quebra lá fora. Pra não quebrar, Pra não quebrar dentro do terminal. Porque se quebrar dentro do terminal atrapalha todo mundo. Trabalha todo mundo, a SP Trans vem pra cima. Nesse dia, graças a Deus, não tinha nenhum fiscal da SP Trans nesse dia. Então a gente empurrou o carro pra fora do terminal e falou, quebrou lá fora. Então quebrou lá fora, a SP Trans, ó, pode autuar? Pode autuar. Pode. Mas a multa vai ser menor do que tudo. dentro do terminal, que não vai estar obstruindo a via lá dentro, né? Não, eu acho que independente da notificação do órgão gestor, vocês têm que resolver da melhor forma, porque Sim. o carro parado dentro do terminal vai prejudicar Uhum. embarque e desembarque, o fluxo dentro do terminal. Já quebrou mesmo, tem que esperar o socorro. Vamos pôr ele pra fora. Põe Eu pra empurrei carro pra frente e pra trás e teve passageiro que ajudou a Que empurrar no ajudou, ponto nossa, final. ajuda Olha, muito. gente, vamos tentar dar um tranco Dá um aqui. Isso. Eu acho que hoje nem é recomendado mais, Mas ainda tem gente a que gente tem que dar uns tranquinhos, né? dá um Porque tranquinho. senão a operação não vai. Você sabe que eu tava prestando serviço de consultoria numa garagem uns tempo atrás e os caras estavam lá tentando dar uma chupeta no carro e não achava o carrinho, né, o carrinho de bateria que tava numa outra garagem que é próximo. Eu falei, eu tenho equipamento no meu carro ali, que eu tenho um carro velho também. Eu tenho o carro que eu ando e eu tenho um carro velho que eu tenho que andar com um equipamento da chupeta, que é o Opala, que todo mundo já sabe aí. Eu falei, eu acho que eu tenho a bateria ali da chupeta no Opala que tá nesse carro aqui. Cara, pega lá pra ver se dá a chupeta no micro aqui. Daí a chupeta com uma bateria. É tipo esses cases de bateria, de carregar e tal. Mas ele tem lá os cabinhos, a gente deu uma chupeta no micro, pegou, funcionou. Eu falei, pronto, aí eu já tô ajudando também para tirar o ônibus da frente. Num horário de recolha, eu tava saindo tarde da noite de uma garagem e o micro tava parado bem na porta. Então, os carros entrando para lavagem, abastecimento, aquele movimento todo, que é um fuzuê, né? Inteiro, muita gente trava a envolvida. rua em torno da garagem, aquela recolhida, mais de 200 carros vindo um atrás do outro. E é uma loucura, principalmente recolhida é uma loucura. Soltura de frota também é ruim. Eu falo que é ruim porque no seguinte de questão de você tá ali afoito para colocar o carro na rua, o pessoal tem o carro no horário, que nem você falou questão de carro de 5 em 5 minutos. A gente tem muitas linhas que funcionam de 5 em 5 minutos, né? Então assim, faltou um carro, como é que você vai remanejar de 5 em 5, subir para 8 minutos? O pessoal, dentro de terminal principalmente, o pessoal quer degolar o fiscal, né? Me fala uma coisa. Dá uma ansiedade quando você vê que o negócio tá saindo fora do que tá planejado assim? Você é um cara mais centrado e tal? Ou chega uma hora que você fala, tem que dar uns gritos aqui, porque senão a coisa não vai entrar no eixo. Eu vou falar pra você, eu já fui mais de pegar e falar assim, ó, quer saber? Se eu bater meu ponto aqui agora, eu vou embora. Já fui muito desse. Agora o que eu faço? Eu pego, tomo meu café e falo, agora eu vou respirar, vou entender o que tá acontecendo. Tomar um cafezinho, relaxar. E agora a gente vai partir pra cima. Mas antes, quando eu entrei no meu primeiro ano, gente, eu ia pra dentro do pátio, corria lá atrás de motorista, falava, você vai sair com esse carro aqui assim. Vai sair agora. Agora, o que você tá enrolando aqui? Vai sair. Pode ir. E é isso, né? Porque, que nem eu falei no começo, quando você tem uma equipe boa, pra você poder colocar sua operação na rua, sua operação flui. Né? Então é que nem eu falo, chamo eles de meus meninos, porque hoje, né, depois de alguns anos, eles entendem o meu trabalho, eu entendo o trabalho deles, a importância que eles têm, né? E eles sabem disso. Então, assim, quando eu peço pra eles fazer, e quando eu chego neles e falo assim, ó, eu não tenho um carro bom, tenho esse daqui, eles sabem que eu tô dando esse carro aqui, que não é tão bom, porque é o último do último. Da sua lista lá. Entendeu? Então eles entendem. Ele já criou a conexão, a confiança com você. Isso, então já criou confiança e aí fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil da gente. A operação se torna uma coisa mais leve. Né? Se torna uma coisa mais leve, uma coisa mais bacana. Né? Então, assim, eles chegam lá e falam, ó, gente, eu não tenho carro agora, todo mundo pro banco. Aí junta aquele monte, fica 10 na frente do plano. Fala, gente, vocês estão fazendo aqui, vai todo pro banco. Aqui na frente, aqui, ó. Vai só atrapalhar. Não adianta, vocês não vão me intimidar ficando aqui na frente. Vai todo mundo pro banco. Quando eu tiver carro, eu aviso vocês, chamo todo mundo. Aí dá lá os 10, 15 minutos, o pessoal me passa, ó, esses carros aqui estão tudo liberados. Inclusive o Eduardo. O Eduardo fala, ó, Thomas, tenho 10 carros liberados aqui. Ah, então você trabalha numa conexão direta ali com ele. Isso. Show, então show. Ele pega e me manda, fala, ó, tenho esses carros aqui liberados. Pode mandar esses motoristas tudo pra pegar. Então beleza, chegam lá e diz, ó, fulano, pega esse, o banco fica vazio. Me fala uma coisa, Thomas. Eu vou aqui fazendo algumas perguntas que têm relação com as experiências que eu vivi de plantão e que eu, né, acompanho em alguns plantões aí de algumas garagens, né?
O plantonista ele tem que ser psicólogo também, porque às vezes o motorista chega para pegar o ônibus, às vezes atrasado, e ele quer contar a história, mas às vezes o cara chega. Eu já vi plantonista chegar 1 hora antes, porque ele queria contar a história pro plantão da vida dele, né? De problemas pessoais, né? De família e tal. Tem essa, vamos dizer, essa atuação como psicólogo ainda, o plantonista ainda é assim, nessa sua experiência, não? Tem. Você tem que dar uma atenção diferente eu pros particularmente, caras. né? Eu particularmente, sim. Né? Quando eu noto que o operador não tá bom, o motorista não tá legal, eu chamo eles no cantinho. Gente, vamos conversar. Vamos entender o que tá acontecendo. Legal. Vamos entender o que tá acontecendo. Porque, às vezes pra gente parece uma coisa boba, né? O que aconteceu na vida particular dele. Mas só o fato dele desabafar já fica mais tranquilo. E já aconteceu várias vezes de eu conversar com operadores assim e eles chegarem em mim e falarem assim, Obrigado. Eu precisava desabafar. Eu precisava mesmo desabafar. E eu já tive casos de motorista que ele surtou no volante. Surtou mesmo. Surtou. E assim, eu que atendi a ligação, né? E ele viu, não aguento mais. Eu falei assim, você consegue trazer o carro pra garagem? Consigo. Então vem aqui que aqui a gente conversa. Eu fiquei com ele horas conversando. Passei até do meu horário de serviço, mas eu fiquei horas. Ele não saía do banco do motorista. Mas eu fiquei lá horas conversando. E ele desabafando, chorava, não sei o quê. Então, assim, se eu entendo que meu operador não tá bem, pra que eu vou sacrificar meu operador? Né? Aí nisso... A responsabilidade é sua. Exatamente. De alguma forma, é uma responsabilidade compartilhada aí. Sim, porque ele vai estar transportando vidas. Não é passageiro. Não é números, é vidas. São vidas, São vidas. Então, assim, se eles transportarem com um pensamento negativo, com a forma ruim, se eles não estão se sentindo bem, causar algum acidente, machucar terceiros. Por que eu venho na situação, né? Eu não pude entender o que estava acontecendo. Né? Às vezes tem pessoal que tem motorista que chega lá que eu olho e falo, você não tem condição de dirigir. Então, é isso que eu ia falar depois dessa questão de ser psicólogo, porque às vezes o cara chega falando, e tem um cara que não fala, mas o plantonista ele tem que estar ligado de uma forma que a hora que ele vai ali fazer a liberação da frota com o motorista, você tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo, né? Sim. Porque às vezes o cara chega e tá você conhece o cara. Todo dia você tá ali com ele. É o dia que ele não tá bem, você falou, esse cara aqui acho que não tá bem não vou dar o ônibus na mão dele não. Sim. Melhor segurar ele aqui. Às vezes perde uma viagem, às vezes atrasa um horário, pega um reserva, faz um remanejamento. Mas é muito melhor você ter esse cuidado, essa atenção e correr o risco de até de ser pontuado pelo órgão gestor, mas de não colocar um profissional que está ali com um problema visível e o plantonista deixou ele passar e foi. É uma responsabilidade grande do plantonista. Você já parou para pensar o tamanho da responsabilidade que é? Sim, eu penso nisso todo dia. É gigantesco. Todo dia, tanto na soltura da frota da manhã quanto na da tarde. Todo dia. Se eu vejo que ele não tá bem, eu converso. Né? E quando eu vejo que, se na conversa que eu tive, no desabafo que ele teve, eu entender, na minha visão, ver que ele não tá 100% ainda, falo, ó. Não dá, o plantonista não pode fazer vista grossa porque ele é responsável, né, por essa soltura, essa liberação da frota. Sim. Você está dando um equipamento que custa, né, alguns mil, em alguns casos até milhões, até mais de 1 milhão, na mão de um profissional que, se visivelmente ele não tá bem, às vezes o cara só quer trocar uma ideia. Às vezes ele só quer falar, pô, eu tive um problema com a minha esposa, com meu filho e tal. Uma atenção que você dá às vezes de 5 minutos, atrasa o cara 5 minutos, mas ele vai dirigir mais leve. Mais leve, sim, aquele plantão fechado, eu tenho falado pros caras. Eu aprendi no fiscal cara fechado, que era sim ou não para todo mundo. No plantonista que atrasou 1 minuto, volta para casa. Foi assim que eu aprendi, me ensinaram assim. Mas eu entendi que o transporte evoluiu, as pessoas evoluíram e principalmente os profissionais do nosso setor evoluíram. Você tem que ouvir, você tem que prestar atenção, você tem que dar atenção e tem que conversar para sentir se está tudo bem, não é isso? Sim, porque que nem eu falei, a equipe ela tem que estar sincronizada, né? A partir do momento que perde essa sincronia, em algum lugar você errou, né? Certeza. Isso tanto parte do plantonista quanto do operador. Né? Em algum lugar, se a sincronia não está funcionando, alguém errou ali. Aí é onde que você tem que entender aonde que está esse erro. Né? Então, assim, o plantão, na minha visão, o plantão, né, você tem que obrigatoriamente colocar o ônibus na rua, sim. Mas dentro dos conformes de como o operador tá, o condutor ele tem que estar 100% também.
Não adianta só o ônibus estar 100% e o condutor não tá bem. A pergunta é, quem que é... Eu sei que os motoristas, né, são os meninos lá, são os meninos. Quem que é seu pior problema dentro do... Não vou reformular a pergunta, tá? É verdade, eu já confirmei isso em algumas empresas, né? Não são em todas que acontece, mas é verdade que o cara do plantão com a manutenção, às vezes sai faísca, porque o cara da manutenção, o cara da manutenção quer que você recolhe o carro porque ele tá com o carro pedido. E você precisa soltar o carro. E vira um conflitozinho ali. Como é que você atua nessa questão relacionamento, operação e manutenção? Que tá cada um defendendo o seu interesse e de fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Mas você quer colocar o carro na rua. O plantonista lá da manutenção, ele quer o carro para garagem para ele fazer, né, o serviço que está pedido. Como é que é essa relação? Olha, foi como eu falei, nos meus primeiros anos de plantão, eu era daquele que surtava, né? E com a manutenção eu surto todo dia. Todo dia você dá um peti lá, fala, cadê meu carro aqui e tal? Todo dia. E porque assim, né, tem as faixas, né, de remuneração e o pessoal quer, tipo assim, né, a gente tem um horário, eu sempre falo assim, ó, recolher após, né, a faixa da remuneração. Só que aí dá tipo, vamos supor, 8h59 até 8h59, dá 9 horas e já lê, cadê o carro? Cadê o carro? Aí o carro tá lá no outro lado da Zona Sul, voltando. Fala, gente, o carro deu 9 horas agora. Né? O carro, vocês dão um período até às 10, vocês estão perguntando o carro às 9. Então assim, todo dia é uma briga com a manutenção. Todo dia é uma briga com a Então manutenção. acontece nas melhores empresas, ou não, ou em todas as empresas acontece. Todas as empresas, porque, né, que nem você disse. Então assim, eu tenho carro de preventiva. Né? Eu tenho um carro que às vezes tem 3, 4 carros de preventiva. Pelo tamanho da sua frota, não sei a quilometragem, mas eu vou dizer que tem que ter pelo menos umas 4 preventivas aí na média por dia. 4 preventivas. Aí você soma carro de funilaria que tem que recolher, fazer reparo. Aí já recolhe mais uns 3, 4 de funilaria. Aí tem os carros de manutenção fora, que tem que mexer no ar-condicionado. Então tem vezes que a gente tem que recolher 10, 12 carros num dia só. Né? Aí o que você faz? Cada carro, né, a gente tenta entender quais são as prioridades. Né? Preventivo é prioridade? Beleza, então a gente dá uma prioridade na preventiva. Então vai segurar a funilaria. E os carros de manutenção fora, a gente tem que tenta mandar direto do ponto. Né? Sempre fica nos POs, né? Então, os caras param 9, 10 horas da manhã, já leva pra manutenção fora. Só que todo dia é uma briga com a manutenção. Todo dia. Não tem um dia que a gente não tem. Isso é de manhã, na soltura da frota da manhã, porque às vezes o cara... Eles não passam pra gente que o carro tá lá sem pneu, tá pendurado, o carro tá lá. Aí você fala, ó, fulano... Usa a tá linguagem aqui. do bacalhau lá também, não é? Carro Lá do bacalhau. A gente usa bacalhau e barrados. Barrados. É, porque tem bacalhau, tem retido pela manutenção, tem pendurado, tem barrados. Eu não conhecia o barrado, tô conhecendo agora. Então assim, às vezes os carros lá, eles barram o carro e não avisa, né? Pra gente tá ok, ó. O carro tá ali, ó, de frente, que a gente monitora, o carro tá de frente pra mecânica. Quando chega lá, o carro tá sem roda, sem eixo, tá? E aí? Aí não vai, não tem como. Aí, e se a gente tem um carro reserva, beleza. A gente não sabia, não informou a gente, então você pegar outro carro. E quando a gente não tem? Faz o carro, mano. Gente... Tem que achar o carro. Exatamente. Fala, gente, aliás, os plantonistas têm a fama de encontrar carro onde não tem. Acha um carro num lugar Você abre o monitoramento, você vai olhando prefixo. Você pega ali e se olha. Prefixo tal. Até você achar um. Assim, achei um aqui perdido. Aí, ó, vai embora. Eu já falei aqui no canal, Thomas, na época eu fui fiscal plantonista e fui escalante também, programador e tal. Eu sabia toda a frota, né, o prefixo, qual era o carro, e sabia o nome e a chapa dos funcionários também, porque era uma coisa muito mais física, assim, né? O relatório, a escala, o boletim de soltura de frota, relatório de bordo e tal, tudo físico. Hoje tem muita coisa que é eletrônica, mas eu percebo que o plantonista ele precisa ter a cabeça boa para lembrar essas coisas, senão chega uma hora que ele não consegue lembrar onde tem um carro. E se for consultar sempre no sistema, que está lá disponível, às vezes você leva mais tempo. Então você tem que estar com a cabeça ligada e tem que ter a cabeça boa também, não tem? Porque ele já pensou, eu sou o motorista. O plantonista não tem a cabeça boa. Eu chego, aí você está soltando lá 300 motoristas, né? Você pegar 295 carros, mais os reservas que você tem e tal.
Em 300, cara, se você não tem a cabeça boa, eu chego lá e falo, oi, quem é você? Vocês conhecem todo mundo que se apresenta lá. Todos os motoristas vocês conhecem, por nome inclusive, não é? Todos os motoristas, todos. Assim, às vezes foge o nome de alguns, né? Mas fala assim, só fala pra mim o RE. Fala a chapa pra mim que... Se não lembrar do nome, Não conhece lembra pela se- chapa. Pela Ou chapa. pelo RE, né? Que é o número de registro lá do Isso, motorista. só fala. Que aí, né, o processador aqui O vai processador funcionar. HD dá Opa, aquela... Aí eu sei quem é. Dá aquela Mas rateada assim, e lembra. é assim, dos quase, se eu não me engano, acho que são quase 500 motoristas que a gente tem. Deve ser por aí, porque Mais tem o ou menos motorista uma do frota- primeiro e do segundo período e tal, tem o carro Mais de ou menos 500 oscila, motoristas, assim, acho que pelo menos uns 460 ou... 464, pra ficar... 464. 64. 464, 464, ele lembra de 464. cabeça, maravilha. Eu admiro, né, os plantonistas que trabalham com grandes frotas, né? Eu fui plantonista numa frota de 60 ônibus, então era uma frota pequena, teoricamente pequena, né? Mas pra época eu era um jovem, então eu não tinha nem 18 anos, Sim. então. E aí, assim, pra mim era muita coisa, né? Hoje eu vejo plantonistas como você aqui soltando 300 ônibus, outro plantonista soltando 400 ônibus, né? Óbvio que ninguém faz isso sozinho, você não solta Sim. 300 ônibus sozinho, você Sozinho, não. tem a sua equipe, né? Não tem como soltar 300 ônibus um plantonista só e cumprir com toda essa responsabilidade. Sim. Dentro do plantão, comigo trabalham mais 2, né? Além do nosso supervisor. E na equipe de monitoramento, mais 2 pessoas no período da manhã e mais 2 no período da Que tá tarde. interligado ali com o plantão, tá no mesmo espaço físico, o Uhum. monitoramento e o plantão. É uma das minhas recomendações como profissional de gestão, de transporte. Eu sempre recomendei que o plantão, se estivesse junto com o monitoramento, facilita a comunicação. Sim, é bem mais fácil, porque a gente olha, né, em questão até de SOS, RA, essas coisas, porque a ligação, quando o pessoal acontece alguma coisa com o ônibus, a ligação cai direto no CCO, né, no monitoramento. Então, eles pegam as primeiras informações e passam para a mecânica. Aí, quando passa para a mecânica, eles avisam a gente, ó, transferimos coletivo tal, defeito tal. Então, a gente já fica já ciente. Né? Que se precisar recolher, mandar uma troca, caso a gente consiga mandar uma troca, a gente já deixa um coletivo já no esquema para poder mandar lá, né? Aí, isso que é importante, porque gera uma cadeia, né? Então, assim, você liga no CCO, passa para a mecânica passa a tratativa pro motorista, passou pro CCO de novo, o CCO informa o plantão. Eu acho, às vezes, algumas empresas usam esse fluxo de informação e, às vezes, eu acho que é longo. Né, eu vi em algumas empresas que conseguiram, né, não são muitas, mas eu vi em algumas que conseguiram colocar o profissional técnico de manutenção nessa posição de atendimento, tanto do CCO quanto do plantão. E aí é o cara que manja se pode ou não recolher ou liberar o carro. Eu acho que aí diminuiu bastante o espaço, mas nem sempre é tão simples de fazer, né, esse ajuste aí. É que nem eu falo, a gente tem que aprender sempre um pouquinho de tudo, né? Você conhece de manutenção? Bem pouco. Mas assim, que nem eu falo, eu chego na manutenção, converso com eles, eu falo assim, o básico que vocês conseguem me passar, né? Então, assim, por exemplo, se o pessoal me liga e fala assim, ó, o bolsão não tá carregando. Eu já sei como é que faz pra descolar um bolsão. Eu passo a instrução pra ele. Faz isso, isso e isso, né? Legal. Porque, né, beleza, eu não entendo, não sou formado. Mas assim, eu tento buscar um conhecimento. Mas você tem uma experiência do dia a dia. Pra passar. Eu costumo dizer, Thomas, que a experiência do dia a dia às vezes vale muito mais do que uma formação. Sim, eu também né? concordo. E às vezes eu vou deixar uma dica aqui pro pessoal. Falar, pô, mas eu não entendo de manutenção. Eu também não sou técnico. Eu sou consultor na área de manutenção, mas eu não tenho curso técnico de manutenção. É minha experiência. E aí talvez seja o principal. Aí não só na posição de quem está na operação, como é o seu caso, lá no plantão, como todos os outros profissionais, a gente precisa aprender a perguntar. Se a gente aprender a perguntar, fica tudo muito mais fácil, né, de aprender e responder. Eu, por mais que eu sou o cara que dá, o professor que dá o curso, eu nem me titulo como professor. Eu sou um cara que pergunta demais. Aliás, aqui eu fico só perguntando, às vezes eu conto as minhas histórias, até demais, o cara falou, pô, parece o Faustão, não para de falar, deixa o convidado falar, né, mano? Não, mas esse que é o bacana, porque assim, eles passaram essa instrução pra mim, igual o ar-condicionado. O ar-condicionado, se der problema, né, dependendo da sigla que ele apresentar lá na telinha dele, a gente faz um processo
e ele volta a funcionar. Volta. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo com a manutenção. São coisas básicas, mas ajuda na operação. Ajuda, com certeza. Entendeu? Então, assim, se eu não souber essas coisas, né, pra poder ajudar e evitar RA, que a gente olhando assim no grosso, não é problema da operação ter RA, é mecânica, né? Então, eu não devia me preocupar. Pra mim, fala assim, não, pra mim recolhe. Taca RA na mecânica, pra mim recolhe. Aí, tá vendo? Entendeu? Eu falei que tinha uma concorrência entre a manutenção e a operação. Ali, ó. Meninos da mecânica, não é concorrência. Não é concorrência. Esse RA aqui não é meu não, esse RA aqui é dos caras ali. Mas eu senti, Thomas, você é um cara que começou como cobrador, passou por fiscal, tá no plantão hoje. O plantão, para mim, é uma grande experiência dentro do transporte, né, no setor de transporte de passageiros. Mas o que eu acho legal é que a gente consegue aqui, eu consigo sentir o brilho nos olhos dos caras aqui. É o cara que tá fazendo porque gosta e ama o que tá fazendo e faz com gosto e com determinação. E aí a gente pode até cometer erros. Sim. Né? Que é natural. Natural. Mas a gente vai sempre buscar fazer o melhor. Não só pela empresa que a gente está trabalhando, como pelos colegas de trabalho, ou pelos meninos, como você chama lá, e pelos passageiros e pela mobilidade, não é isso? Sim. Então, assim, olhando para eles, né, como operação no geral, né, porque 295 carros de manhã, 295 carros à tarde, né, então você tem que entender né, o ciclo. Então, olho para eles e falo assim, vamos, pega na mão e vai. Show. Me fala uma coisa agora. Depois, terminou sua jornada, você consegue desligar do transporte, curtir sua vida e falar um pouquinho do Thomas no dia a dia? Como que é? Você consegue relaxar? Porque eu já tive um problema que foi classificado já como uma doença e eu acho que eu curei, é que eu saía da garagem e ficava olhando o ônibus 24 horas por dia. Olha, consegue desligar ou não? Olha, eu falo pro pessoal assim, eu gosto muito do que eu faço, gosto mesmo. Gente, eu gosto muito. Então assim, mas quando eu saio do trabalho eu não suporto ver ônibus. Eu não suporto, porque eu trabalho o dia inteiro com aqueles ônibus fazendo barulho na minha cabeça. Você não ouvi nem o barulhinho do ônibus parando, freando. Não, olha. Você sabe que é um das melhores descansos que eu tive quando eu fui para uma cidade que não tinha ônibus. E aí, eu sempre muito viciado em ônibus, eu falei, aqui não passa ônibus. No primeiro momento eu fiquei quase que deprimido. Que não passa. Mas depois eu entendi, falei, nossa, que tranquilidade, não tem ônibus aqui. Não tem barulho, cara, não tem barulho. E aí você deixa o ônibus de lado e vai viver a vida do Thomas, relaxar. Eu demorei muito para aprender a separar os dois. Mas hoje... Mas assim, muitas vezes quando sai, vai pro happy hour, a gente fala o quê? Transporte. De ônibus. Pois é, então você é dos caras que vai pro happy hour e fica vendo o ônibus e não troca ideia. Eu já falei aqui no canal, os caras estão dando risada aqui, porque eles são também. Os caras me mandam vídeo, às vezes, falando, aqui tem frequência. Aqui tem aí frequência. Começa a misturar cerveja com hora programada, com hora realizada, e os caras mandam vídeo pra mim à noite. Eu falei, gente, eu preciso dormir. Aqui em casa eu já frequência. Não tô mais nesse rolê. Vocês estão num happy hour? No happy hour e ou assim... tá no planejamento, na execução e na soltura da frota. E assim, até no happy hour. E é da onde que vem as maiores discussões, né, sobre o transporte, e a gente acha a solução e a gente tenta pôr pra frente. O debate vai pro... A gente tenta pôr pra até frente. Até na hora de relaxar do happy hour, que deveria ser a hora de esquecer o ônibus. Cria debates ali entre os colegas de trabalho. Sim, e o mais engraçado é que geralmente, nesses lugares que a gente vai pra, né, no happy hour pra descansar, não sei o que, geralmente passam as linhas dos operadores que a gente conhece. Então eles passam lá, buzina, para na frente. Passa a buzina e fala, você está aí. Não, aí. Olha só, vida boa. Então, não é isso, porque eu aprendi, né, a dividir esses dois lados meus, né, o pessoal e o profissional, mas tem coisas que a gente continua. Mesmo que dividindo, a gente fala assim, olha, esse aqui dá pra mudar, né? Mas é que nem eu sempre falo, a operação ela é uma coisa muito... Se você não souber domar, ela doma você. Porque você entra dentro de um sistema que você não quer fazer parte. Então, assim, eu, particularmente, sou contra muita coisa do sistema em geral. Sim. Né? Então, assim, você falou até questão de briga com a manutenção, eu brigo até com o planejamento. Porque, e tá assim, certo, e eu acho que você tá certo. Eu brigo com o planejamento, eu brigo com a mecânica, eu brigo com todo mundo. Então, agora, aqui eu recebi um plantonista de verdade, porque você tá brigando com o planejamento... Eu brigo, sabe o que tá falando e fala, gente, você planejou aí, mas aqui não tá
a conta não tá fechando aqui na hora de pôr o carro na rua, não é Sim, isso? sim, sim. Eu brigo muito com planejamento, brigo muito. Falo, gente, ó, esses carros que vocês estão escalando aqui, a frequência da linha aqui não tá legal, essa linha aqui X vocês têm que melhorar. E assim, muitas vezes escutam, mas muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. Então assim, e até meus próprios gestores, né, ou outros gestores de outras garagens também, já cheguei a conversar e falei, gente, isso aqui que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus, vocês não andam de ônibus, né, pra vocês estar fazendo isso. Porque quem anda de ônibus entende o que tá acontecendo. Às vezes até a tia que anda de ônibus, ela sabe o que precisa ser feito. E você que tem, né, a formação, você que tá nesse cargo, você que tá entendendo, você que é pago pra fazer isso, não faz da forma certa. É que você é o para-raio ali das informações do ônibus, porque tudo chega lá no balcão do plantão que o motorista, ele leva as informações. Sim. E aí você sabe muito mais, Sim. muitas vezes, de quem tá nos sistemas, como eu já fui o cara do planejamento também, que programava, mas quando eu ia lançar uma nova programação, na minha época, tá, gente? Era menos ônibus, já faz muito tempo, não é essa tecnologia toda de hoje, esse volume de ônibus que tem hoje. Mas eu fazia questão de acompanhar a soltura da frota, a recolha, eu ia no ponto final. Coisa que eu até entendo lá do pessoal do planejamento, vieram alguns caras aqui, programadores e gestores de planejamento, vieram aqui no Podbus 64, bater um papo também. Eu entendo que hoje o volume disso, até a exigência dos órgãos gestores hoje são diferentes. Então, se o cara quiser programar e na soltura, na recolha e acompanhar o ponto final, não dá conta. Porque tem cara que tem 50 linhas. 500, 1000 ônibus, e aí não dá. Não dá. Mas assim, eu entendo que a partir do momento que você presta atenção na sua operação, você consegue, pelo menos, olhar para uma linha, para as linhas específicas que você tem, né? Que a gente sabe que uma garagem não vive só de uma linha, mas tem aquelas linhas que despontam, aquelas que você tem que ter mais, né? Um olhar crítico, né? Principalmente aquelas que são mais reclamadas. Então é elas que você tem que olhar mais. Não aquela que tá boa, que o pessoal não tá reclamando. Aquela ali, você esquece. Aquela tá boa, né? Então existem linhas que eu brigo hoje com planejamento que falam, gente, o que vocês estão fazendo? Isso aqui não tá funcionando, né? Então assim, a partir do momento que eu vejo, eu reporto os erros, não só deles, né? Mas o erro geral, porque você fazer uma programação de uma linha para 1h30, sabendo que o ciclo dela é 2 horas de uma meia viagem... O que você quer do motorista? Aí tem acidente. Você quer que ele corre. Eu já falei, Thomas, já falei aqui, já falei no curso, já falei no cliente. O planejamento sempre foi pautado na economia. Eu preciso planejar com o menor recurso de frota e mão de obra. Para economizar no planejamento, desde quando eu comecei a aprender a fazer programação naquela folha quadriculada que eles chamam de linguiça, um papel quadriculado no lápis, na lapiseira na época, você tinha que ajustar o menor tempo de percurso para usar menos carro, consequentemente, menos mão de obra. Só que eu tenho falado para os caras, o diesel daquela época não é o preço do diesel de hoje. Hoje Sim. você fazer o cara correr, como se deu o exemplo, além do risco, né, de um acidente, muitas vezes o tempo que se economiza com um carro a menos ou com a hora que ele conseguiu reduzir, aquela horinha extra, que ninguém gosta de hora extra, mas ela é necessária, não tem como dar 7h20 para todo mundo, já cansei de falar isso. Não tem como, quem não é do transporte, gente, assim, a jornada é 7h20, não tem como dar 7h20 para todo mundo. As distâncias são diferentes, os tempos são diferentes, vai dar ou mais do que 7h20 ou menos. Né? Pega o exemplo, eu tô com 7 horas aqui no TS, eu recolho, eu vou estar com 7 horas, então não deu 7h20, mas se eu for pro TP, que é aí no seu ponto, eu vou para 8 horas, e aí o programador define, vai ficar com 7 ou com 8? Com 7h20 não tem como, ele vai estar no meio do caminho. Mas eu tenho falado sobre essas questões, né, de planejamento e falado com os caras que não adianta pôr o motorista para correr. Não adianta. O risco é maior e hoje você põe ele para correr, o que você gasta com combustível, com óleo diesel no preço que tá, e aqui é diesel na veia, pelo que eu entendi, Thomas também tem diesel na veia desde 7 anos de idade aí, e aí se tem diesel na veia, não adianta gastar mais diesel correndo o risco para economizar às vezes 1 hora extra que é mais barata do que o que você gastou com diesel e com o risco que você está correndo. Sim, com esse passivo. Sim, o que eu sempre falo para os meus meninos é isso. Gente, tem uma programação para seguir? Tem. Mas vocês não tem que se colocar em risco. Não tem. Se é 1h10, vocês conseguem fazer 1h10 tranquilo? Ah, não. Faz 1h20.
Gente, fiscal tá no ponto pra isso. Porque se fosse pra seguir programadinho, não tinha fiscal no ponto. Sim, nem precisava de ninguém, né? Eu partia desse princípio, né? Se tem ali, se você tem a parte que é programada e uma parte em branco que tá lá, o real, então é porque o real, se acontecer alguma coisa, o fiscal tá ali pra... Beleza, entendeu? Então, assim, não corram. Falo isso pra vocês sempre, pelo amor de Deus. Olha lá, uma puxada de orelha aí, ó. Não corram. Então, assim, vocês têm que entender que existe programação e existe o real. Então, vocês vão trabalhar com o real. Porque a programação tá ali sem trânsito, tá sem nada. Então, pode acontecer, você tá na via bacana ali, acontecer algum acidente lá na frente e travar tudo. Entendeu? E você não vai se descabelar para poder fazer horário, para fazer o relatório de fiscal ficar bonito. Não, o relatório não tem que ser bonito. Tem que ter informação, conclusivo e simples. Acabou. Eu costumo dizer o seguinte, Thomas, nem um segundo a mais e nem um segundo a menos. Nem um passageiro a mais e nenhum a menos. Nem um minuto a mais, nenhum a menos, e nem um quilômetro a mais e nenhum a menos. Né? Na gestão de operação que a gente fala, os dados, as informações registradas pelos profissionais, como o plantonista, o fiscal, o motorista, até o cobrador, nas empresas que ainda tem, precisa colocar o horário exato, os dados exatos de passageiro transportado e até de quilometragem para quem usa, porque os sistemas eletrônicos, eles estão aí, né? E eles estão registrando tudo isso também, né? E se eu tiver um sistema eletrônico que ele tem precisão, a gente sabe que o sistema eletrônico lá do GPS, por exemplo, ele tem lá, às vezes, alguns segundos ou alguns minutos para mais ou para menos, ou alguns metros de imprecisão. Agora, o profissional como a gente, ele precisa ter precisão de 100%. Sim. Eu não posso perder para um programa que tem uma margem de erro. Eu tenho que ser exato, eu tenho que cuidar, e eu acho que esse aqui é o papel legal que o plantonista, que é sério, que trata seus motoristas como os meus meninos, porque é carinhosamente chamado de meus meninos, né? Mas isso não tira a responsabilidade de colocar esse carro na rua, Sim. de pôr a frota para rodar e de cumprir, porque se não cumprir a frota que está planejada no horário de pico, que vai interferir na remuneração da empresa, o primeiro que vai tomar a porrada é o plantonista. Sim. É o primeiro que vai ouvir, sim, né? Sim. Porque acontece muito a mecânica libera os carros e a minha função é falar, vai pegar o carro. E às vezes acontece do carro furar na frota porque o operador ficou enchendo linguiça dentro da garagem. E assim, tem coisas que... Ó, eu chego pra eles e falo, carro tal. Eu não vou ficar lá no pé, eu vou pegar na mãozinha, levar pro carro. Não. Ó, carro tal, vai ser do lavador, pega e tchau. Acabou. Eu tô vendo aqui, gente, Thomas é um cara super do bem aqui e tal, trata carinhosamente os motoristas lá, mas acho que tem hora ou outra que você desce do salto e aí perde a linha e vai pra cima dos caras também, porque aí não tem como ser também o cara legal toda hora, não. Não tem pra como. Pra estar no plantão e na operação e na frente, nessa reposição de frota, na soltura, tem hora que tem que ser duro. Tem hora que tem que ser mais rígido, né? Você dá aquela puxadinha assim e fala, não, vai agora, né? Então, assim, tem vai cara... agora ou eu... vai agora. Fala, você quer ir pra casa? Você quer ir pra casa? Não, a gente faz sua ficha aqui agora. Você quer ir? Não tô indo. Vai agora. Você tem 3 segundos pra sair da minha frente. Vai embora. Às Entendeu? vezes a ironia ela é mais pesada do que uma grosseria, né? Exatamente. Então, assim, que nem eu falo, eu brinco muito, né? Bagunço. Quando a gente tá ali no meio do pátio, a gente bagunça, a gente brinca. Mas, assim, quando eu pego e falo assim, ó, gente, agora é sério, né? Vamos pra rua. Vocês parados aqui pra mim, vocês não servem de nada. Legal. Vocês não servem de nada. É verdade. Entendeu? Vocês estão parados, vocês não estão produzindo. Mas tem a hora da resenha que eu acho que é importante também. Sim, nossa, pega, junta aqueles... A gente fez um podcast aqui pra também ser um negócio descontraído, a gente fala de assunto sério, eu acho que o nosso assunto tá sério até demais, mas eu acho que tem a hora da resenha também. E tem que ter, né? Porque são pessoas, são profissionais, são pessoas que às vezes tem um cara que tem problema, mas tem um cara que às vezes não bate papo ali, consegue já descontrair, a gente vai embora brinca, mais feliz, vai trabalhar mais feliz. Bagunça. Tal. E você é um cara brincalhão também, não? Tira onda com os caras e põe apelido em todo mundo. Não, tô na minha sala, está lá no meio do pátio me gritando. Eu falo, gente, a diretoria tá do outro lado, vocês ficam me gritando aí. Pelo amor de Deus, né? Diminui o tom, menos. Mas não, quando vê 1, 2, 3 me gritando no meio do pátio, eu falo, gente, eu não posso ir pro pátio agora, né? Aí quando eu já escuto a cantoria, já vem os 3, que é tudo, né, na base do cantor, já vem. Aí tem o outro que tem um violãozinho, já vem tocando, fala, meu Deus do céu, o que vocês... Os caras chegam tocando, fazendo serenata, pô. Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo, né? Então, assim, a gente brinca, a gente, né, bagunça e descontrai. Tem que deixar.
Eu mesmo, quando eu tô trabalhando, eu tento deixar meu ambiente o mais leve possível, né? Porque se eu ficar só naquele maçante, né, sua cabeça explode. Então, assim, eu tento deixar... Pode passar quem for, eu tô rindo, eu tô brincando. E o pessoal engraçado é que a gente olha, né? Muitas pessoas olham e passam pelo plantão, às vezes vê a gente rindo, a gente brincando. Acha que tá, não, é oba-oba, né? Mas não é oba-oba, tá, pessoal? É que a gente tenta colocar dentro do nosso serviço alguma leveza. Porque se a gente levar a ferro e fogo... todo mundo vai pro manicômio dali. Aí perde o sentido. Perde o sentido do trabalho. Então, assim, ou você vai trabalhar com o que você gosta, ou você vai trabalhar obrigado, porque você tem que ir. Aliás, eu acho que os meninos aí do Thomas, que tá assistindo, falaram, o Thomas eu acho que tá até sério demais aí nessa... Porque você deve ser um cara que tira onda com os caras também. Se você é da turma do Dudu... quando é profissional demais. Demais. Agora, quando eu admiro muito. Agora... tem o momento de tirar onda também, deixar um negócio leve, e eu acho que isso é legal. Sim. É de verdade isso, eu tenho incentivado as empresas e empresários profissionais, e até no bate-papo informal assim, de falar, gente, a gente não precisa ser uns ogros para pôr o carro na rua. Não precisa. Eu acho que o trabalho é sério, é de responsabilidade, sim, mas ter esses momentos aí de é que nem contar a resenha do motorista. É que você tira por um parâmetro, né? Eu, por exemplo, vou colocar um exemplo assim, eu ir pedir pra um deles, pega carro tal pra mim e põe aqui na frente do pátio. Eles vão com um sorriso no rosto. Diferente de um diretor ir e pedir, porque eles vão porque o diretor tá pedindo. Opa, não, beleza, eu vou. Agora quando vou lá, peraí, não, vai agora. Não, tô indo. Então assim, tem aquela leveza, né? No eu pedir pra uma diretoria pedir. Então assim, eu entendo a minha importância pra com eles e a importância deles para comigo. É muito mais relacionamento, né? Não é uma questão só profissional, né? Então, assim, eu mantenho a minha questão profissional, mas a minha questão pessoal com eles, né, sempre vai mais além. Então, assim, eu converso, eu brinco, eu bagunço. Aí quando chega, gente, bora. Agora é a hora. Agora deu a hora, agora já deu foi. a hora, vai embora, né? Show. Então, às vezes, né, você chega... Você sabe que você não tá num bom dia. E ele sabe, eu tô aqui, eu tô no trabalho, eu tô bom dia, brinco, bagunço. Quando eles falam bom dia, já percebe que o que aconteceu. Se o bom dia tá diferente, né? O que aconteceu? Que o bom dia tá diferente. Não, calma, gente. Eu acordei agora, deixa eu dar uma iniciada primeiro. Né? Poxa, cara, se eu acordei 5 e pouco da manhã, tem que estar aqui já 6 horas. Então, deixa eu despertar primeiro pra dar um bom dia bacana pra vocês. Então, eles percebem tanto a tratativa minha com eles, né? Quanto a deles comigo. Eu também percebo quando ele está meio balanceado, alguma coisinha assim. Legal, maravilha. Eu queria... A nossa viagem tá chegando já no ponto final. Eu sei que você é um cara super do bem. Foi muito bem indicado aqui. Aliás, queria mandar um abraço, um beijo pro Fábio Guilherme, que mandou aí o contato do Thomas aqui, os parceiros do transporte, sou fã dos caras e tá aí o episódio deles, tá lá pra cima, os caras estão só subindo lá nas visualizações. Subindo pra caramba. Os caras do bem, tem corte na internet, tem no Facebook, no Instagram e tal. É assim que é legal de acontecer. E os caras são super do bem, tô sempre em contato com eles. Eu queria primeiro agradecer eles por apresentar. Eu acho que eu já te vi com o Dudu em alguma postagem do Dudu, se eu não estiver enganado. Dudu é gente fina demais também, veio aqui, a gente trocou uma ideia, falou da busologia, falou do transporte, né? Do checklist, que ele tá lá nesse setor agora, mais de... Não sei se é esse setor ainda que ele tá. Setor que faz as inspeções e tal. E faz essa... Ele que me libera os carros. Ele tá meio que no meio do caminho entre a manutenção e o plantão. Ele é o ônibus que leva que dá manutenção até o plantão, né? Isso, deixar exatamente. Um beijo pra ele também. E, cara, agradecer a presença. Deixa aí suas considerações finais, se quiser contar, mas tem alguma história aí que é aquela que... Será que eu posso contar? Tem alguma história divertida, engraçada, alguma coisa que fala, pô, eu vivi isso aqui no transporte, queria contar lá no podcast. Tem alguma coisa aí? Se tiver, conta. Se não tiver, deixa um abraço para todos os seus meninos aí, pros amigos, para todo mundo. Eu prefiro não contar, não, porque isso é engraçado até demais e acontecem umas coisas a mais. Eu vou fazer depois um podcast aqui só pra gente contar a história desse tipo. Desse tipo, né? Agradecer bastante por estar aqui. Agradeço mesmo o convite. Meninos, agradeço vocês também, porque, que nem eu falo,
a nossa operação é uma coisa conjunta, né? Então, assim, toda a minha equipe do plantão, monitoramento, a gente sabe quanto a gente sofre para colocar 295 carros na rua de manhã, 295 carros à tarde, né? Então, assim, agradecer mesmo, muito, muito, muito pela confiança que vocês têm em mim. E, assim, um dia de cada vez, né? Em todos os dias no transporte, nenhum é igual. Então, assim, leveza no transporte, principalmente, gestão que entenda a operação, que é importante, e que todo o setor inteiro, a garagem inteira, né, isso vale para todas, que os seus setores se conversem, né, porque não adianta cada um defender o seu e no final a operação não tá na rua, entendeu? Porque assim, a partir do momento que você coloca a operação, você dá um cheque para a operação e você não coloca todos dentro desse cheque, você não tá tendo uma boa operação, né? Então assim, entenda como funciona, trabalhe para funcionar e entenda quem entende para fazer funcionar. Que maravilha, você viu que foi quase um sermão aí do Thomas aqui sobre a seriedade, né? É um coach aí, ó. Foi um sermão mesmo. Gostei da seriedade e do respeito, né? Com essa profissão, né? Eu acho que o nosso setor precisa de mais gente assim, comprometida e ao mesmo tempo descontraída também, né? Não é o caso do bate-papo, mas pessoal, os meninos aí do Thomas aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário falando a verdade aqui, se ele é mais tímido assim mesmo ou se tem hora que ele perde a linha lá, deixa o comentário ou dizendo só que gosta demais, porque deve ser um cara muito querido lá pelos operadores, e é isso. Ativou o sininho, compartilha com os amigos nos grupos aí. Cara, fico feliz demais com a sua presença aqui. A gente chega ao fim do nosso bate-papo, né? Como numa viagem, como na recolhida da frota. O ônibus entra na garagem e tem que fazer todo aquele processo que você sabe bem. É muita coisa para fazer. O ônibus chega na garagem, vai começar uma nova jornada nele internamente lá. Mas é um grande prazer te conhecer. Espero que você prospere aí na sua jornada. Que Deus abençoe demais os seus itinerários aí. E a gente vai estar sempre por aqui até depois da última viagem. A gente vai estar junto até depois da última viagem. Agora a gente tem que soltar o maneco, fechar a porta e ir pro próximo episódio. Thomas, grande abraço, fica com Deus. Vamos pro próximo. Até mais. O Alex Jones não chegou aqui ainda para dar uma informação muito importante para vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho para avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou. Põe essa musiquinha aí para mim, produção. Acabou, pessoal. Que pena, hein? Você não me ligou. Tenho 2 músicas pra você. Que pena, amor. Que pena. E a outra música Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau.